Eu acho que nós, né, a nossa vida, a gente vive realmente na borda, né? Na borda dos problemas, na borda financeira, na borda psiquiátrica, não é? Sim. E aí, quando a gente conversou e falou, vamos lá no Vivendo na Borda, pensando nisso mesmo, né? O que é? Como que a gente anda vivendo ultimamente? Como anda o nosso emocional, a nossa saúde mental, nossas condições? E aí, trilhando para o outro lado, o porquê do livro, né? O livro eu escrevi, né? Porque minha filha tinha um transtorno de personalidade borderline, né? Borderline é uma palavra em inglês, né? Que significa na borda, né? Então eu coloquei esse nome por conta disso, porque a pessoa borderline ela vive na borda, né? Ela vive naquele impasse, na borda dos sentimentos, na borda do medo, na borda das perdas, entendeu? Uhum. E ele não sabe muitas vezes, porque assim, o que para nós a gente já vê, por exemplo, tem dia que a gente está legal, tem dia que a gente não está, não é assim? Sim. Uma semana você está super bem, super eufórico, tal. Uma semana você está um pouco mais para baixo, tal. Mas a gente passa. O borderline tudo é muito intenso, né? De uma forma bem simples, né? Não estou falando nada técnico aqui, mas é tudo muito intenso. Então, o que a gente vive assim, hoje está bem, amanhã já está legal, né? Mas hoje eu não amanheci muito legal, tal. Agora você imagina você viver esse sentimento de estar bem e não estar bem 24 horas no dia. Flutua? Eu tô bem e tô Flutua. mal, tô bem e tô mal. Mas é muito Isso. bem e muito mal. Muito bem, Não é muito bem e mal. mal, é muito, sempre no extremo. Sempre tudo muito intenso. Amar intensamente. Odiar intensamente. Se frustrar. Intensamente. Viver o luto intensamente. Então é tudo muito intenso, né? Só quem é border sabe dizer o que passa dentro da cabeça, né? Minha filha faleceu, vai fazer 3 anos agora em junho, e às vezes ela falava para mim, ela falava assim, mãe, tem muito barulho na minha cabeça. Tem muito barulho aqui dentro, muito barulho. Entendeu? E depois eu quero até dar uma lida como ela descreve um pouco como é ser border, né? E eu também depois eu queria explicar um pouco do livro, como que foi pensado esse livro, né? Na hora que você falou do livro e tal, aí você falou assim, poxa, você escreveu o livro e tua filha, mesmo não estando aqui, ela fez parte como escritora do livro, né? Também. Eu falei, cara, eu vim conversando com a Lígia depois no carro, eu falei, putz, cara, que maravilhoso, né? Poder ter a história dela contada no livro. Sim, e ela falando, né? Ela relatando os sentimentos dela, né? Ela dizendo com um olhar de border. A gente nunca vai conseguir saber realmente qual a intensidade, como é que eles veem o mundo. Mas é algo intenso. Na verdade, eu falo que o border é um grande guarda-chuva, entendeu? Embaixo dele tem diversas as coisas. Às vezes é confundido com bipolaridade, depressão, entendeu? Tem pessoas que têm algumas características também esquizofrênica. Ô Mari, né? quem que fecha esse diagnóstico? Como que fecha esse diagnóstico? Olha, na verdade, o diagnóstico ele tem que ser fechado meio que multidisciplinar, né? Mas quem fecha, quem dá o diagnóstico é o psiquiatra. Tá. Né? E a terapia comportamental, a DBT, é primordial para um borderline. Primordial. Porque ele tem que aprender habilidades para lidar com o momento da crise, com o momento, né, da ansiedade. Então, ele precisa desse acompanhamento, né? E hoje eu ainda estava conversando no trabalho com o pessoal, falando assim, também o quanto a família precisa. Porque eu vou te falar, viu? Um border suga quem está com ele. A energia vai lá embaixo. Puxa tudo. Suga.
Porque acaba sendo frustrante pra quem tá junto também, porque Sim, quer ajudar, né, quer... quer ajudar, mas ele tem essa oscilação, ele tem nervoso. Lógico que assim, né? É até uma questão mesmo também, né? Influencia a questão da família, da criação, tudo isso, né? Constitui uma personalidade. Mas, Mari, para quem já tá diagnosticado e você já sabe do diagnóstico, é fácil. Fácil não, né? Mas assim, você consegue lidar com a situação. Mas quando você ainda não sabe do diagnóstico, você não sabe o que o teu filho tem no caso, você não sabe o que a pessoa tem, aí eu acho que é bem mais desafiador até chegar num diagnóstico para Sim, o compreender. diagnóstico ele somente é dado na fase adulta, Nossa, aí é pior ainda, né? né? Porque o border ele apresenta características de imaturidade. Vou usar os termos assim comuns, né? Preguiça, até tipo, pô, preguiçoso, não levanta da cama, não quer fazer nada, entendeu? É a intensidade, né? É. Deitou, vai ficar deitado. Vai. E essa questão mesmo, né, de às vezes ser imaturo, mas não porque ele é imaturo, é a condição dele que ele demonstra a imaturidade, né? Tem uma dificuldade até de se manter no emprego, porque tem uma relação de amor e ódio, e tem uma questão também de uma sensibilidade no sentido de você, estou sendo perseguida, aquela pessoa não gosta de mim, entendeu? Né? Eu lembro minha filha falava assim, nossa, mãe, eu achei o emprego dos meus sonhos. Ela estava amando o emprego. Mãe, era o que eu queria, tudo tal. Um mês depois, ela estava odiando. Meu Deus. Ela estava odiando. Mas o emprego, não as pessoas. Ou tudo, na verdade, tudo intenso. Porque assim, tem fulano que não gosta de mim, que me trata mal. Entendi. Entendeu? Ela me persegue e tal. Então, assim, é muito complicado, né? O tratamento do border é 20% medicamento, 80% terapia. Só que para você chegar no medicamento correto, você precisa de várias tentativas. Entendeu? É um processo longo. Tentativa e erro, né? Isso, e também tem essa questão dessa oscilação do humor. Não é fácil, ó. Só para você saber, mais de 2 milhões de casos de borderline são registrados por ano somente no Brasil. E ainda ele é classificado como desconhecido. Então, eu acho que a pior parte de tudo isso é a família, o marido, a esposa, os filhos, quem esteja junto, né? Junto com essa pessoa, não saber lidar. Então, o que falta, Márcio, de verdade, é conhecimento sobre isso, né? Falta esse conhecimento. E vou até falar o que eu estava falando antes de começar o programa, a música que foi lançada, chamada Borderline. Acho que é bem importante aproveitar esse espaço para falar sobre isso. Posso falar? Eu acho que deve falar assim. Então, né? A Maraísa lançou uma música aí chamada Borderline, e ela vai, dentro da letra, ela vai falando, e ela fala que é uma pessoa louca, e ela coloca que é uma pessoa tóxica, um relacionamento tóxico, que não precisa de CRM para diagnosticar o que esse cara é, né? Que é tipo assim, ela está falando com uma amiga, né? E falando para a amiga que o cara é tóxico, o cara é louco, o cara é isso, o cara é aquilo, entendeu? E a música chama Borderline. Uma falta de conhecimento total, né? Eu espero que ela seja processada, de verdade, né? Eu não sou border, tá? Mas sou mãe de border. Sim. Dói ouvir, né? Dói, porque a minha filha chegou a passar na escola, que assim, ela nunca me contou. Ela foi me contar depois que saiu do ensino médio e já estava adulta. Mas ela falava que na escola eles faziam um corredor, né? Fazia uma fila no corredor de cada lado, e ela saía para o intervalo, eles batendo palma, gritando, louca, louca. Nossa. Entendeu? Então, é bem complicado isso. Aí você pega uma pessoa aí de nome,
que tem aí um sucesso, que tem uma carreira, tal, e me faz uma coisa dessa. Que a gente esperaria que fosse pelo outro lado, né? Orientasse, né? Mostrasse o que realmente é, como lidar com a situação, mas não... É o que a gente conversou aqui antes, né? É complicado. É bem complicado. De repente, se ela tivesse feito, não tivesse colocado o nome borderline, tivesse levado para uma outra situação. Fosse uma relação tóxica, isso, pronto. um narcisista. Narcisista. Tudo bem. Não, mas ela colocou o nome da música, é Borderline.